O que eu vou trazer aqui para vocês? Todo mundo está vendo a tela do meu GDash aqui, pessoal? Sim. Maravilha. O que eu vou trazer aqui para vocês, então? Essa aqui é uma conta minha, tá? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de como funciona tudo isso. Então, eu separei aqui alguns exemplos, tá? Como era antes, como é agora, para todo mundo estar no mesmo barco, todo mundo estar no mesmo nível de conhecimento. Isso é o foco do treinamento, tá, pessoal? Então, eu importei minhas usinas, então aqui eu tenho várias usinas, usina A até a usina F. Eu chamei elas assim, beleza? Elas estão na modalidade SPE, tá? São usinas que eu vou emitir cobranças e também posso fazer a parte de monitoramento delas, tá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui dentro da usina A, então cliquei com o botão esquerdo. Assim que eu clico com o botão esquerdo na usina A, pessoal, eu vou abrir o painel da usina e aparecem esses botõezinhos aqui, tá? Eu vou direto para a prática e focar em 3 botões que eu acho mais importantes do GDash. Sem esses 3 botões, pessoal, monitoramento não funciona e cobrança não funciona. Que é o quê? Cliente, unidade consumidora e fatura. Sempre nessa ordem, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na usina B, clientes. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cliente. Eu vou mostrar de forma manual. É o que eu sempre faço quando eu começo o treinamento com alguma empresa que assinou o GDash. Vou clicar aqui em vincular cliente. João, que eu me lembre antes era criar cliente. Isso mesmo. Já estava começando a perceber alguns pontos importantes. Quando eu clico aqui em vincular cliente dentro da minha usina, tá, pessoal? Vincular cliente. Eu consigo vincular para essa usina clientes que já foram criados anteriormente. Então, antes não tinha como fazer isso, pessoal. Eu tinha que criar cliente por cliente em cada usina. Se nessa usina eu tivesse um cliente que eu já criei antes, eu podia só vincular ele aqui. Não preciso criar de novo, tá? Não tem mais aquele retrabalho. Então, como é uma conta, eu acabei de ativar ela, não tem nada criado ainda, eu vou clicar aqui em criar cliente. Eu vou chamar esse cliente, pessoal, é um exemplo, tá? Vou chamar esse cliente de João, bem criativo, tá? João. Vou colocar esse e-mail aqui, João, um e-mail bem estranho aqui. Com certeza vai ter esse e-mail. Essa pessoa vai receber esse e-mail, vai ficar perdidinha, tá? Vou colocar aqui um número de cliente qualquer. Não é ainda o número da UC, tá? É o identificador do cliente. Vou colocar aqui uma concessionária qualquer. Por exemplo, Copel, tá? Vou pôr um CPF. Eu chutei um CPF aqui, tá? Não sei se existe, mas é um CPF fictício aqui. Coloquei um telefone qualquer, tá? Não precisa preencher o restante, são campos que eu criei, tá? Não vai aparecer para vocês aí nome do cachorro, nome da mãe. Eu criei esses campos aqui, tá? Vou clicar aqui em criar cliente. Então, criei o cliente, cliente criado, e aqui aparece o cliente João, beleza? O que eu vou fazer? Vou criar um outro cliente. Então, estou criando clientes de forma manual. Então, vou até atualizar a página aqui. Não precisa. Clica aqui em criar cliente. Vou chamar de Maria. Vou colocar aqui o e-mail da Maria. O número da Maria. Se o João é número 1, a Maria é número 2. É um outro cliente. Beleza? Vou vir aqui em concessionária. Ela é Copel também. Vou pôr um CPF qualquer aqui. E um telefone qualquer. Criei o cliente João. Criei a cliente Maria. Então, pessoal, eu sempre gosto de falar nos treinamentos que cliente, unidade consumidora e fatura é uma receitinha de bolo. É sempre nessa ordem. Se você fizer nessa ordem, nunca vai gerar problema, tá? Então, criei meus clientes, vou clicar aqui em unidade consumidora, beleza. Quando eu clicar aqui em criar a instalação, aparece para eu vincular essa UC que eu vou criar, essa unidade consumidora, em clientes já existentes. O que o GDS está perguntando aqui para mim? João, essa UC que você vai criar, ela pertence a qual cliente dessa usina? Aqui aparecem os 2 clientes que eu criei anteriormente. No caso, o João e no caso, a Maria. Vou vir aqui e vou selecionar o João. O que eu sempre recomendo para os clientes, pessoal?
Sempre comece criando na sua usina a unidade geradora, sempre. São boas práticas, tá? Então aqui vou colocar um número qualquer de UC, bem criativo, número 1, tá? Vou pôr aqui o nome geradora, é a geradora da minha usina A, geradora da usina A, perdão, usina B, eu troquei o nome aqui. Novo número da UC é por causa que a ANEEL, pessoal, vai mudar a numeração do Brasil todo, tá? Então, caso tenha numeração nova aqui, pode colocar. Como eu estou cadastrando a geradora da minha usina, eu vou vir aqui de não e mudar para 5. Ou seja, estou criando a geradora, beleza? Vou mudar aqui para B1, trifásico, que é dados da fatura. Cliquei aqui em criar. Assim que eu crio, eu criei a geradora. João, não apareceu ela aqui. Antes, ela aparecia aqui embaixo, realmente. Agora mudou, pessoal. Agora, a minha geradora, ela aparece aqui em cima, bem destacado. Então, rateio disponível, 100%. Não cadastrei nenhuma UC beneficiária nela ainda, tá? Só atualizar a página aqui. Deixa eu botar aqui em cliente. Deixa eu botar aqui na minha usina. Espera aí, pessoal. Atualizar minha página. Usina B. Então, aqui tem os meus clientes criados. Unidade consumidora. Perfeito. Agora eu vou criar as unidades beneficiárias que fazem parte do rateio dessa usina. Vou clicar em criar a instalação. Só vou criar uma UC beneficiária e já respondo quem levantou a mão, tá? Só criar aqui. Beleza. Então, essa UC beneficiária, ela pertence a qual cliente eu criei anteriormente? No caso, eu vou falar que ela pertence a Maria. O número da UC vai ser a 2. Eu vou chamar ela de bem, de beneficiário, tá? Da usina B 001. Eu chamei ela com esse nome. Ela é geradora? Não. Se fosse, mudo de não para sim. No caso, ela não é a geradora da minha usina, ela é beneficiária. Então, deixei como não. Aqui, ó, fontes de crédito de energia. Vou clicar aqui no maisinho. Ela recebe crédito de quem? Quando eu clico aqui em selecione uma unidade geradora, aparece aquela geradora que eu acabei de criar. Por isso que eu sempre recomendo para os clientes, pessoal, até no suporte, sempre essa sequência. Cria primeiro a sua geradora, para depois criar as beneficiárias. Se eu vim aqui clicar em selecionar, vou colocar aqui, por exemplo, 50% do rateio. Ela recebe 50% daquela geradora que eu comentei. Beleza? Então, quando a gente cadastra uma beneficiária em uma usina SPE, alguns pontos são obrigatórios. Por exemplo, percentual de desconto, que é o desconto que vocês vão dar no boleto de cobrança. Eu determinei aqui um desconto de 20%. Cada empresa tem sua porcentagem. Isso não é o foco de hoje, tá? Início do contrato é obrigatório, tá? Essas duas informações. Então, criei. Criei aqui a beneficiária, vou dar um refresh na minha página, e aqui cadastrou a beneficiária, tá? Mostra que ela recebe 50% do rateio, e o que antes era 100%, agora não é mais 100%. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Antes de entrar na mãozinha que levantou, só vou mostrar mais um caso que mudou agora também, tá? Eu vou vir aqui em usinas, vou clicar aqui na minha usina C, cliente, vincular cliente. Quando eu vinculo o cliente, olha o que mudou. Lembra que eu comentei com vocês? Aqui aparece agora para eu criar, para eu selecionar um cliente já existente ou criar um novo, tá? Eu vou criar um novo em outra usina. Vou chamar esse cliente de Dalva. Vai ser um nome, um e-mail qualquer. Já respondo a dúvida, então, pessoal, só para finalizar esse ponto. Um número aqui, tá de número 1, por exemplo. Vou chamar aqui de Copel, a distribuidora. Um CPF qualquer. Um telefone qualquer. Criar cliente. Então, criei o cliente Dalva aqui. Tá? Vou criar a unidade consumidor dessa usina. Então, toda usina, pessoal, ela tem a geradora. Então, vou começar criando a geradora dessa usina. Estou criando tudo manual por enquanto. Não cheguei em planilha ainda, tá? Criar a instalação.
Vou vincular essa UC na cliente Dalva. Ela vai ser a geradora da minha usina, vou pôr um número qualquer aqui, que vai ser geradora da usina C. Criei. Aparece aqui em cima. Vou fazer um pouquinho diferente agora. Eu vou criar uma beneficiária, vou vincular na cliente Dalva. Vou criar uma beneficiária aqui qualquer. Vou chamar ela de BEN, de beneficiária, 002, usina C. Ela não é geradora, vou deixar como não. E ela recebe crédito dessa usina, dessa geradora que eu acabei de criar. Ela recebe 10%. E ela também recebe crédito daquela usina B. Então, eu posso fazer isso, tá? Eu vou vir aqui, ó, adicionar fonte de crédito. Vou selecionar, ó, aqui já mostra. Naquela usina B, ela tem 50% disponível. Antes não mostrava assim, tá, pessoal? Vou clicar aqui em selecionar e vou falar que lá ela recebe 10% também. Beleza? Vou cadastrar aqui o que é obrigatório, que é percentual de desconto e início do contrato, e vou criar. Beleza, vou atualizar minha página. Então, nessa usina, o que eu verifico nessa usina? Apenas as unidades que recebem rateio dela. Então, no caso aqui, usina C, vou ter essa beneficiária. Olha o que apareceu aqui. Percentual do rateio. Apareceu 10% e mais um. O que significa esse mais um? Antes não tinha isso, pessoal. Significa que essa UC, ela recebe crédito de outra usina, além dessa. Então, ela recebe 10% dessa usina, dessa geradora aqui, e tem mais um aqui. Ela recebe crédito também de outra usina, de outra geradora. Aqui atualizou. Vamos ver como que se comporta lá na usina B? Vou clicar aqui em usinas, usina B. Lembra que eu tinha 2 clientes, João e Maria. Continua igual. Vou vir aqui em unidade consumidora, diminuiu o rateio e percebe que entrou uma nova linha aqui, ó, que é aquela UC da usina C, tá? Então, nessa usina, ela recebe nessa UC, nessa usina, recebe 10%. E tem mais um aqui, ou seja, ela recebe crédito de outra usina também, que é aquele caso da usina C. Então, esse comportamento, pessoal, mudou. Acho importante trazer para vocês, tá? E aqui já fica bem destacado qual que é a geradora da minha usina. Beleza. Comentei, acabamos de começar a criação manual. O que eu vou fazer aqui agora, então? Percebe, pessoal, que cada cliente aqui, ó, estou em clientes dentro da usina B. Só clicar em cima de João, eu acesso o painel do meu cliente. Percebe que na direita aqui, ó, ele faz parte só de uma usina. Vamos fazer aqui uma loucura, pessoal? Vou clicar aqui em vincular usina e vou jogar ele para a usina F, por exemplo. Então, esse cliente João, ele faz parte hoje de 2 usinas. O mesmo cliente, não precisei ficar criando em outras usinas. Ele pertence à usina B e à usina F. Vou lá na minha usina F agora. Usina F, cliente, olha o João aqui. Então, eu criei o João uma única vez e informei para o GDS o seguinte: GDS, esse cliente João pertence a várias usinas, ou a uma usina só. Várias usinas, pessoal, acontece muito com associações, cooperativas, usinas de investimento, acontece muito, tá? Até aqui, beleza? Não acabei ainda, trouxe mais coisa para vocês, tá? Por enquanto tá muito simples. Eu criei tudo manual. João, como que eu vou criar manual? Eu tenho aqui, uma usina minha tem mais de 30 clientes. Dá para fazer manual? Dá, mas eu sempre gosto de falar o seguinte: fazer um manual é tranquilo, 2 manual é tranquilo. Semana passada teve um cliente, pessoal, que ele cadastrou 200 clientes. Se eu falar para ele cadastrar manualmente, o cabelo branco vem em uma semana. É inviável. Por isso que eu vou mostrar para vocês agora via planilha, beleza? Que é importação em massa. A gente teve algumas atualizações também via planilha que eu preciso trazer para vocês, beleza?
Vou vir aqui em clientes, só vou dar uma limpada nos clientes que eu criei, só para não confundir, tá, pessoal? Beleza. Sistema limpinho, sem cliente criado, não está poluído, tá? Agora vou mostrar para vocês como criar clientes e unidades consumidoras via planilha. João, já sei disso, já estou no G10 faz 3 anos, sem problema. Só vou mostrar para vocês o que teve de diferente, tá? Vou clicar aqui em clientes, fora da minha usina, não estou indo aqui em nenhuma usina, tá, pessoal? Fora da minha usina, vou clicar aqui em clientes. Beleza. Aqui, ó, tem um botãozinho mágico, eu gosto de falar aqui que é botão mágico. Clique para baixar o modelo de XLSX. Se você clicar aqui e baixar esse modelo, é uma planilha que você vai preencher. E quando você importar para o GDash, ele vai automaticamente, em uma usina que você escolher, ele vai criar os clientes e vai criar as unidades consumidoras. Percebe que aparecem colunas aqui, que são as mesmas colunas que eu mostrei para vocês quando eu preenchi manualmente. São as mesmas colunas, tá? Então, vou mostrar isso na prática para vocês. Preenchi uma planilha. Olha a mágica acontecendo. Apareceu preenchida. Foi mágica? Não, já tinha preenchido anteriormente. Só trouxe para vocês aqui ela preenchida, tá? Então, como que funciona essa planilha aqui? Como que era feito antes? A gente importava uma planilha por usina. Então, pensa que essa planilha é uma usina. Nessa usina, eu vou ter 2 clientes, um cliente chamado João e outro cliente chamado Dalva. Pode falar quem levantou a mão. Aí eu já sigo. Ô, João, Pode falar. você está falando que em relação. Mas nesse caso aí não é usina, é unidade consumidora. Isso. Por enquanto eu estou Você criando... está importando as usinas que você está falando aí. Isso. Aqui eu estou criando clientes e unidades consumidoras. Eu vou vincular isso em alguma usina ainda, Sim. tá? Por enquanto é só cliente e o C. Certo. Então é só cliente, porque você está falando importar usina. Isso. Vamos lá. Só para corrigir o que eu falei, então. Hum, Estou importando uma planilha. Estou preenchendo a planilha. Essa planilha, ela é o quê? Cada linha dessa é uma unidade consumidora. certo. Cada linha Não é dessa. usina. Você Não está é falando usina cada ainda. uma usina. É, Por entendi. enquanto, não existe usina ainda, tá? Eu estou criando meus clientes e criando Cs. Uhum. Então, nessa planilha, por enquanto, que não é usina, eu tenho 2 clientes, João e Dalva, tá? Então, eu vou ter que, se cada linha é uma unidade consumidora, eu vou ter 2 UCs criadas para o mesmo cliente, que o Correto. cliente é o João. Se é o mesmo cliente, ele tem a mesma numeração. O que muda de uma UC para outra, se o cliente é o mesmo? Porque até aqui está tudo igual, percebe? Ó? Tudo igual, mesmo número, concessionária, e-mail e telefone. O que muda de uma para outra? O número da unidade consumidora. Beleza? Então, eu estou falando o seguinte aqui, pessoal. Esse cliente João, que eu vou, ele não tem usina ainda, ele é só um cliente e unidades consumidoras, tem 2 unidades consumidoras vinculadas ao mesmo cliente João. Tá? A mesma coisa, aqui, ó, número da instalação. Aqui, ó, o número da UC geradora, ou seja, eu estou cadastrando esse cliente João, ele vai ter uma geradora e ele vai ter uma beneficiária. Beleza? A cliente Dalva vai ter 2 unidades consumidoras vinculadas ao mesmo cliente, chamado Dalva. O que vai mudar de uma UC para outra é o número da instalação. Beleza? Aqui eu estou informando o seguinte, que todas essas unidades consumidoras, nessa coluna aqui, número da UC geradora, eu estou informando o seguinte para o GDash. GDash, quando eu vincular essa planilha em alguma usina, cria para mim essas unidades consumidoras e esses clientes, e todas essas unidades consumidoras recebem crédito da mesma geradora. Percebe que repetiu aqui o número?
É a mesma geradora. Vou mostrar mais claro, tá? E aqui, uma das linhas aqui, ó, a instalação é a unidade geradora? Uma linha vai ser sim. Ou seja, como essa planilha, pessoal, antes é uma planilha para cada usina que a gente fazia, essa planilha aqui pode ter várias linhas preenchidas, só que só uma vai ser a geradora. Lembra que eu comentei com vocês que toda usina no GDASH, obrigatoriamente, ela tem uma geradora? Beleza? Então, cadastrei aqui, vou importar essa planilha para o GDASH, tá? Vou importar ela. Vou fechar aqui. Deixa eu só buscar ela certinho aqui. Vou clicar aqui em importar clientes. Cliquei. Vou jogar a planilha que eu preenchi. Aqui aparecem os campos que eu preenchi. É importante que todos estejam relacionados, tá? Vou descer um pouquinho até o fim, na verdade, vou descer tudo até o fim. Vou clicar aqui em salvar. Prosseguir. Aqui, então, estou criando cliente UC. Ele não sabe para qual usina eles fazem parte. O que eu vou fazer? Como antigamente, uma semana atrás, tá? Era uma planilha por cliente, eu poderia vir aqui, marcar essa bolinha aqui, ó, esse quadradinho, atribuir a uma usina, usina E. Ou seja, tanto o cliente João quanto a cliente Dalva, eles fazem parte da mesma usina. Vou vir aqui e importar clientes. Foram importados, tá? Vou vir aqui agora em usinas, importar clientes, planilha por usina. É a mesma coisa que eu tinha feito, tá? Então, os dois clientes pertencem à mesma usina. Vou chamar aqui de usina B, por exemplo, tá? Importar clientes, clientes importados. Vou vir aqui em usinas, usina B. Vamos fazer aqui então, não tem problema. Nada vai atrapalhar nós hoje. Vou vir aqui de novo, planilha por usina. Isso. Vou vir aqui, marcar a caixinha, atribuir a uma usina, usina B, e vou importar clientes. Beleza. Vou vir aqui em usinas, usina B. Beleza. Então, eu importei aqueles clientes nessa usina. Então, aqui na usina B, vou clicar em clientes, tem o João e tem a Dalva aqui. Então, quando eu expandi aqui nesse botãozinho, apareceu que eu tenho dois clientes. O cliente João tem 2 unidades consumidoras e a cliente Dalva tem 2 unidades consumidoras. Se eu vim aqui em unidade consumidora, vai aparecer, tá? Que eu tenho as unidades consumidoras cadastradas, tá? Deixa eu só ir para essa tela aqui. Cadê? Aqui ficou mais claro para vocês. Aqui, isso. Então, aqui eu tenho os clientes cadastrados. O cliente João, ele tem uma geradora cadastrada e uma unidade beneficiária. E a Dalva, ela tem 2 unidades beneficiárias cadastradas. Quando eu venho aqui em unidade consumidora, percebe que aqui já mostrou a geradora e aqui mostra as beneficiárias. Eu não fiz manual, percebe? Eu fiz via planilha. Então, como que era semana passada? A gente importou uma planilha e essa planilha cadastrou todos os clientes e todas as UCs na usina que eu queria. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Essa planilha minha, eu vou cadastrar. Esquece usina por enquanto, tá? Por enquanto é só uma planilha. Eu tenho 3 clientes nessa planilha. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades consumidoras, 2 com o Ricardo, 2 com a Gabriela, 2 com a Bruna. Então, os clientes, os Cs que pertencem ao mesmo cliente, têm mesmo dado, o que vai mudar de uma para outra vai ser o número da instalação.
Percebe que aqui já muda, ó. Eu estou cadastrando duas usinas numa mesma planilha, tá? Então, essa UC, qualquer dúvida pode perguntar, tá, pessoal, se ficou confuso. Aqui, ó, número da instalação. Então, o cliente chamado Ricardo, ele vai ter duas unidades consumidoras. A final 425, que vai ser a geradora da usina dele, que recebe crédito dela, ela é a geradora, e vai ter uma beneficiária final 362, chamada beneficiária 01, que recebe crédito da geradora anteriormente. Ou seja, criei aqui uma usina. Já o cliente Gabriela, eu estou pensando em jogar ele em outra usina, tá? Então, a cliente Gabriela, ela tem duas unidades consumidoras. Essa unidade aqui, ela vai ser a geradora da usina, da Gabriela, tá? Então, aqui tá o mesmo número aqui, ó. Percebe que é o mesmo número, ó. É o mesmo número. Ou seja, estou cadastrando a geradora. Aqui, em azul, azul ficou muito ruim. Vou mudar aqui para azulzinho claro. Esse azulzinho claro aqui é também a beneficiária, só que ela recebe crédito da geradora dessa usina. Beleza? E eu vou ter um terceiro cliente, vou apagar as cores aqui. Eu vou ter um terceiro cliente chamado Bruna, tá? A cliente Bruna, a usina que ela vai fazer parte, ela é uma terceira usina, eu estou pensando nisso, não direcionei ainda para nenhuma usina. Ela tem uma unidade consumidora. Por que cadastrou aqui duas vezes, João? Porque no meu exemplo, ela recebe crédito de usinas diferentes. Ela recebe crédito da usina do Ricardo e ela recebe crédito da usina da Gabriela. A mesma UC. Vamos mostrar isso na prática, como funciona? Vou vir aqui, não vou salvar, porque senão vai subir planilha colorida. Vou vir aqui e importar clientes. Joguei aqui. Beleza. Vou cadastrar essa planilha que eu acabei de criar. Beleza, salva aqui embaixo, prosseguir. Então, aqui me dá um feedback, né? Me coloca na tela um overview, né? Uma visão do que eu fiz na planilha. Então, aqui eu tenho um cliente Ricardo na minha planilha. Ele tem duas unidades consumidoras. A geradora, até chamei ela de sim aqui, ela vai ser a geradora da minha usina. Então, eu vou vincular esse cliente Ricardo aqui na usina A. Beleza? A Gabriela é um outro cliente. Eu quero vincular ela em outra usina, tá? Então, ela tem duas unidades consumidoras. Essa unidade final 615, ela vai ser a geradora da minha usina. Até sim aqui, ó. Tá? Com a usina, aqui eu vou relacionar ela ainda. Por enquanto ela está sem usina. Essa beneficiária aqui, final 246, ela vai ser uma beneficiária vinculada na Gabriela e ela vai receber crédito, ó, 10% de crédito proveniente do rateio da UC, essa UC aqui. E a Bruna, coitada, a Bruna tá perdida, pessoal. A Bruna não tem nenhuma usina. O papel da Bruna é o seguinte, ela vai receber crédito de usinas diferentes. Para não deixar a Bruna triste, eu vou colocar ela em uma usina diferente, tá? Então vamos lá. O Ricardo, ele faz parte da usina A. A Gabriela, ela faz parte da usina B. E a Bruna, ela faz parte tanto da usina A, que é a do Ricardo, como também para a usina B. Antes não tinha como fazer isso, pessoal. Não tinha como um cliente fazer parte de mais de uma usina, o mesmo cliente, tá? Então, agora, o Ricardo, ele tá com a usina dele, é dele, ninguém tira. É dele. A Gabriela tá com a usina dela, usina B, e a Bruna está em ambas as usinas. Por quê? Ela recebe crédito das duas. Ela recebe 40% da UC 425, que é a do Ricardo, e ela recebe 80% da Gabriela, daquela UC final 615, que é a geradora da Gabriela. Ponto importante, já vou responder para a sua dúvida. Cadastrei essa UC aqui.
tá? Cadastrei essa UC e coloquei o nome, por exemplo, de geradora do sítio do Cláudio, tá? É um nome qualquer, você define o nome. Quando eu importar aquela fatura, esse nome aqui vai ser substituído. Mas depois você consegue voltar ali e colocar o nome correto. Esse é o comportamento esperado do GDash, tá, pessoal? Depois posso mostrar na prática para vocês isso. Eu só não vou trazer fatura hoje. Por que eu não vou trazer fatura hoje para vocês? Porque fatura envolve dados sensíveis. Eu não posso mostrar aqui dados de cliente, tá? Por mais que não seja um cliente do GDash, que eu tenho fatura aqui, é um cliente real, tá? Então, eu não trouxe faturas para o encontro de hoje. Vou parar até o C. Essa planilha aqui, então, estou importando ela. Eu estou vinculando. Antes, como que era? Uma planilha que eu ia vincular ela em uma usina. Naquela usina, ia criar os clientes, as unidades consumidoras, beleza. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou criando em uma planilha só, eu estou criando várias usinas. Para ficar mais claro, o cliente Ricardo, ele faz parte de uma usina. A cliente Gabriela faz parte de outra usina. Eles não têm relação um com o outro. O rateio aqui, a beneficiária da Gabriela, não recebe energia do Ricardo. Mas a Bruna, ao ser beneficiária dela, ela recebe rateio tanto do Ricardo quanto da Gabriela. Vamos mostrar isso na prática? O que eu vou fazer? Eu vou importar essa planilha. Tá? Vou fazer de novo porque eu não apaguei meus clientes. O bom que acontece isso ao vivo. Excluir vocês. Só vou deixar limpo, tá, pessoal? Vou vir aqui em clientes, tá sem clientes, sem unidades consumidoras, vou criar de novo, tá? Então, aqui, salvar, prosseguir. O Ricardo faz parte da usina A. A Gabriela faz parte da usina B. E a Bruna faz parte da usina, tanto que o Ricardo faz parte, quanto que o da Gabriela faz parte. Beleza, foi importado. Vou clicar aqui em usinas. Como que era a usina A? Então, aqui, por enquanto, só tem um inversor, uma geradora, igual você comentou, Fabiano. Essa usina aqui é uma geradora. Cliquei nela, clico aqui em clientes. Nessa conta, mas, João, quando eu subi a planilha, eu informei que a usina A, ela só tinha o Ricardo. Mas também informei que a Bruna também está na usina A, porque ela recebe crédito, lembra? Então, aqui apareceu o Ricardo, que ele tem duas unidades consumidoras, uma geradora, que é o C geradora, a qual está conectado o inversor, ou os inversores, o medidor. Tem a beneficiária, e a Bruna só tem a beneficiária dela, coitada. Ela só recebe crédito, tá? Já que em unidade consumidora, vai mostrar a geradora, que é do Ricardo, beleza? Vai mostrar a beneficiária do Ricardo, tá? Que eu cadastrei com vocês. E como a Bruna faz parte do rateio, ela está aqui também. Então, a Bruna, ó, olha aqui essa UC do Ricardo aqui, ó, a beneficiária dele. Só está mostrando que recebe 50%, porque ele não recebe crédito, essa UC, ela não recebe crédito de outra geradora ou de outras geradoras. Ela recebe crédito só da geradora da usina que ela faz parte. Já a Bruna, essa UC dela, ela recebe um pouquinho da geradora do Ricardo e um pouquinho daquele outro cliente, tá? Então, aqui vai mostrar duas porcentagens. A primeira, que é sempre em relação à usina que ela está, e a outra que indica que ela recebe rateio de outro local. Beleza? Vou na minha usina B. Usina B, eu tenho dois clientes criados, a Gabriela e a Bruna, porque a Bruna faz parte do rateio. Quando eu vou em unidades consumidoras, aqui mostra a geradora da minha usina, da Gabriela, a UC aqui, gerador do medidor, beleza? A beneficiária da Gabriela
E a Bruna também apareceu aqui. Por que a Bruna apareceu aqui? Porque ela recebe rateio dessa usina. Beleza? Se eu clicar aqui agora em clientes, se eu clicar em Gabriela, ela faz parte só de uma usina, tá vendo? Então a Gabriela só faz parte de uma usina. Se eu clicar lá na outra usina que está o Ricardo só faz parte de uma usina. Só que se eu clicar agora na usina A e clicar em cima da Bruna, cliquei na Bruna, ela faz parte de duas usinas. Antes, isso não era possível. Beleza? Até aqui tudo bem? João, tá confuso. É porque é uma grande mudança, tá, pessoal? É por isso que eu trouxe o treinamento para vocês. E qualquer dúvida, me chamem no suporte o quanto for necessário, tá? João, tem cliente meu que sumiu. Meu Deus, e agora? Me chama no suporte que a gente resolve, tá? Então, toda grande mudança no GDS, pessoal, a gente vai trazer treinamentos para vocês. Porque não adianta nada, muda tudo e não avisa ninguém, tá? Eu não acho justo com vocês, beleza? O que, por fim, eu queria mostrar, tá? Lembra que eu comentei com vocês o seguinte, vou até voltar no slide, tá? Como funciona a cobrança, então, João? Quando eu tenho um cliente só, então, como funcionava e hoje funciona da mesma maneira. Se eu vim aqui em usinas, usina A, então, cobranças, não estou falando de usina Pro, é usina SPE. Vim aqui em clientes, Ricardo. Só tem uma usina. Se eu clicar aqui para gerar cobrança para o C dele, tá? Qual regra vai ser adotada? A que eu configurei para a usina A. Ele é a única usina que ele está, não tem outra regra para ser adotada. Se eu vim aqui na usina B, que tem a Gabriela e a Bruna, se eu clicar aqui em Gabriela, vou emitir uma cobrança para a Gabriela. Qual regra vai ser adotada? A da usina B, porque é a única usina que ela faz parte. A partir do momento que eu tenho um cliente, é aí que entra para mim a principal mudança, tá? Eu tenho um cliente que ele faz parte de mais de uma usina e ele recebe rateio dessas usinas, que é o caso da Bruna. A Bruna é esse exemplo. Ela recebe rateio da usina A e da usina B. Quando eu emitir uma cobrança para essa usina, para esse cliente aqui, qual que vai ser a regra que vai ser adotada? A primeira da lista aqui. Beleza? Isso na usina A. Vou lá na minha usina B, estou aqui emitindo cobrança, cliquei na Bruna, vou emitir cobrança para ela. Qual vai ser a regra de cobrança aplicada? A regra que foi configurada na usina A, que é a primeira aqui dentre as que a Bruna faz parte. Beleza? Essa é a principal mudança. Beleza? Mas, João, por que o GDash fez isso? Por que o GDash está mudando? Por que o GDash fez essa unificação de cliente? Eu vou dar um pequeno spoiler. Me deram essa autorização para passar para vocês. O que a gente está pretendendo trazer com o tempo? Hoje, os grupos de regras, eles são configurados por usina. Então, aqui eu tenho dois clientes. Se a Gabriela é uma regra e a Bruna é outra, vou emitir cobrança para a Gabriela. Vem aqui em regras, ajusta regras e emite cobrança para a Gabriela. A Bruna é um outro grupo de regras. Vem aqui em regras, muda a cobrança para a Bruna e emite cobrança para ela. O que a gente pretende fazer, tá? É um spoiler. A gente pretende criar grupos de regras por UC e não por usina. Tá? Hoje, no GDash, é por usina. Futuramente, num futuro próximo, a gente pretende trazer unificação de regra por UC. Então, você não vai mais precisar vir aqui em regras e mudar a regra e aplica para o cliente Gabriela. A Bruna é diferente, vai em regras, muda a regra e emite para a Gabriela. Quando eu criar um cliente, eu já vou vincular uma regra para ele.
mas isso é um spoiler. Isso é assunto para outros encontros, tá? O que eu queria trazer para vocês hoje é isso, pessoal. É uma mudança muito importante, unificação de cliente, aplicações. Ontem eu peguei um caso no suporte, ele tinha acabado de começar a usar o Gdash, estava começando a usar o Gdash. Ele falou para mim o seguinte, João, eu tenho aqui várias usinas, mas eu sou investidor delas. Eu quero cadastrar investidor, em todas as usinas. Se esse cliente tivesse chegado há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, eu ia falar para ele o seguinte, deixa eu lembrar o nome dele, acho que era Paulo. Paulo, você vai precisar criar o você mesmo em cada usina. Agora não. O cliente Paulo, ele vai criar uma vez ele, e ele vai vincular ele em todas as usinas. Porque é o mesmo cliente em cada usina. Falei demais, pessoal? Tá muito confuso? Ficou claro? Tá? Onde que vocês vão pegar isso? Vocês vão ver, quando tiver no YouTube, vai ter o corte no YouTube desse encontro de hoje. O que eu queria pedir de atividade para vocês? Uma tarefinha que eu sempre peço. Mexam no Gdash. Entrem na conta de vocês, verifiquem, tentem criar um cliente, vinculam um cliente em mais de uma usina. Empresas que já estão há mais tempo no Gdash já estão fazendo isso já, tá? Antes mesmo de eu passar esse treinamento para vocês. Antes mesmo dessa reunião de hoje, já estão fazendo isso, tá? Mas quem não conhece o Gdash ainda, tenta fazer o que eu apliquei no treinamento de hoje. Eu acho muito importante, tá, pessoal? A gente só aprende algo quando a gente põe na prática.